Olá, queridos amigos, homens e mulheres de prata. Gente, esse dia de gravação aqui na Gastur está sendo incrível. Cada pessoa que vem tem uma história bacana e temas que só acrescentam e deixam a gente muito feliz com que a gente está aqui. Hoje vamos receber nossa querida doutora Rosana Richman. Na verdade, ela é o seguinte, ela é uma tenista e uma praticante do stand-up. A medicina, a infectologia, de vez em quando ela fala. As horas É vagas. nas horas vagas. Queria agradecer também a nossa querida Água Prata e também a nossa Minsight. Doutora Rosana, é um prazer imenso, poxa, com toda a sua agenda atrapalhada, vir aqui falar um pouquinho de infectologia. Uhum. Tanta gente falando de tanta coisa. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho quem é a Rosana Richman nesse mundo da infectologia. Bom, primeiro, é um prazer enorme meu estar aqui com vocês e falar que esse tipo de bate-papo eu acho que é a melhor coisa que a gente faz para passar informação, etc. E eu acho que o infectologista, a gente sempre teve um papel importante como comunicador, né? Vou te falar que desde a época lá da epidemia da AIDS, quando começou, né, do HIV, a gente já tinha esse papel importante. E na pandemia, acho que isso se fortaleceu mais ainda. Então, eu, médica infectologista, eu também me considero hoje uma comunicadora no sentido de você traduzir, né, as coisas da medicina, as coisas talvez um pouco mais complicadas, de uma forma simples para as pessoas entenderem. É Porque porque há muita desinformação, né? muita. E Não, muitas. e eu Falando sempre difícil, falo o seguinte: não adianta eu falar para você, falar, olha, sei lá, use máscara, lave suas mãos, precisa? alimentação saudável, etc. Não adianta eu falar isso. Eu É. preciso te explicar o porquê. Se você não estiver convencido e não entender o porquê, você não vai fazer o que a gente está pedindo. É, você falou bem, tinha HIV, que é um período que você teve uma atuação muito forte, né? Inclusive nas outras emissoras de televisão, tudo. E hoje, com a questão da vacina, né? Do Uhum, Covid. uhum. Então, hoje você trabalha em que hospitais? Você está em algum Hoje eu hospital? trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né? Ah, Estou lá há muitos anos. Eu coordeno toda a infectologia do Grupo Santa Joana, são 3 maternidades em eu São não Paulo, tenho. então a gente tem bastante experiência também em tudo que tem a ver com infecção em gestante, infecção em recém-nascido, prematurinho, etc. Sou presidente hoje, diretora do Comitê de Vacinas de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Sou também consultora do Ministério da Saúde. Tem um comitê técnico assessor, é um comitê Que bacana. técnico que assessora o Ministério da Saúde em relação à imunização no nosso país. Eu sempre falo, não quer dizer que eles vão fazer o que a gente fala, É, mas nem pelo sempre, menos né? eles ouvem, do ponto de vista técnico, a opinião e eu represento a Sociedade de Infectologia. Que bacana. Nós nos conhecemos num evento sobre Uhum, vacina, né, da uhum. Sociedade Brasileira de Infectologia, e tem muita gente que ainda não entende direito. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância da vacinação, né? Depois a gente pode voltar no HIV, principalmente na nossa geração, que tem muita desconfiança, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo, o pessoal da longevidade, do que eu vi naquele evento que você participou. Não, então, eu acho assim, eu acho que o mais importante para a gente falar com as pessoas é que, felizmente, envelhecer está sendo uma oportunidade. E a É gente, verdade. com isso, né, que a gente fala, eu não quero pôr anos na minha vida, eu quero pôr vida nos meus anos, né? E se eu quero pôr vida, eu preciso estar bem. Para eu estar bem, são vários pilares, né? Atividade física, alimentação, viver em sociedade, ter Uma alguma coisa regrinha. pela frente, etc. Mas o pilar da imunização, da vacinação é super importante. Você não precisa, não são muitas as doenças que eu consigo prevenir através de vacina, são poucas. Mas as que têm essa prevenção, eu tenho que fazer. Eu espero, inclusive, que a gente tenha mais doenças, né? Vou dar um exemplo clássico. O herpes zoster. Que A ninguém fala, partir, né? E não sabe. não, a partir de 50 anos, o risco da gente ter o zoster, que é uma reativação do vírus da catapora, Da aquela catapora. tua catapora que você É. teve na infância, com a Continuo idade sendo portador. você continua sendo protetor. Porque assim, o Ó, que que acontece? interessante. Existe um fenômeno chamado imunossenescência. Quer dizer, a gente envelhece, o nosso corpo envelhece, os músculos envelhecem e o sistema imunológico também.
Faz Então, sentido. este vírus da catapora que eu tive lá na minha infância, ele fica latente, ele fica como dormindo. E a hora que a nossa imunidade cai, e a partir da idade, quanto maior a minha Ele dá uma idade, acordadinha. maior o risco dele reativar, dele dar essa E quais acordadinha. os sintomas? Desculpa. Olha, quem está me ouvindo e já teve, sabe do que eu estou falando. O zoster é considerado um vírus da dor, porque ele pega sempre, ele é um vírus neurotrópico, ou seja, ele pega o nervo. Eu dou o seguinte exemplo, para você entender. Imagina um fio, que o vírus vai lá e desencapa esse fio, e esse fio fica Ai, exposto, como se fosse um choque. Pode ser intercostal, aqui na costela, que tem uma pode ser região que na eu vi que você. face, pode ser na perna. O fato é que ele pega um nervo, tanto é que as feridas que aparecem na pele, é mais tarde, inclusive, a grande ação desse vírus é em cima do nervo. Então ele faz o Neural, trajeto do nervo. Tem gente que fala, puxa, tive zoster, começou aqui, vai e não cruza para o outro lado, porque ele faz o nervo intercostal, que é esse nervo que está embaixo da costela. Então a dor que ele causa, a qualidade de vida que ele muda, você perde qualidade de vida, e porque ele vai se imagina. acentuando? Como é que aparece essa dor? Eu queria saber, porque na nossa idade, né, de Não. repente, a gente Então, pode ter e não sabe. normalmente, Cuca, parece assim, o paciente começa com uma dor. Pode ser uma dor, assim, uma sensibilidade diferente, passar Ai, o ai, 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 ai. pente, sentir uma dor, uma sensibilidade diferente. Que legal. Ou pode ser uma dor aqui, daí confunde, acha que é pedra no rim, acha que deu mau jeito nas costas. E a hora que aparece a lesão na pele, aquela ferida na pele, daí ele se toca que Quer alguma dizer que coisa a está. dor se transforma sempre em ferida. Sempre. E o diagnóstico você acaba fazendo na hora que aparece na pele. Porque até então, você vai num pronto-socorro, vai em algum lugar, se queixa da dor, a pessoa fala, olha, pode ser, mas eu ainda não Muscular, pode ser um monte de coisa. consigo fechar o diagnóstico. E quanto mais você demora para iniciar o tratamento do zoster, maior o risco de você ter sequela. E o que que faria para tratar? Antiviral. Antiviral? Antiviral. Quanto mais precoce você começa a tomar o antiviral, e eu falo precoce assim, nas primeiras 24, 48 horas, menor o risco de lá na frente você ter o que a gente chama de neuralgia Mas se eu tomo uma pós-herpética. dorzinha aqui, eu acho que não é nada. Como é que eu sei que 48 horas eu tenho Você que. vai, você vai, não é uma dorzinha, é uma bela dor. É, Tanto é que você vai procurar ajuda médica. Às vezes os colegas, um pronto-socorro, eles podem até passar o diagnóstico confundindo com alguma outra coisa. Mas a hora que aparece a lesão na pele, daí qualquer um faz o diagnóstico e começa o tratamento. Eu estou falando 48 horas, em especial quando aparece na pele a lesão. nossa. E E essa. tem vacina, né? Ah, Por tem isso que vacina. nós Ah, estamos falando legal. tudo isso, por quê? Porque tem vacina para zoster. E é uma vacina, Mas Cuca, tem que campanha? não, essa vacina, primeiro que não está na rede pública. É uma vacina que não é de custo baixo. É uma vacina que tem um custo maior. Mas se você coloca na balança o que você vai perder em termos de qualidade de vida, em termos de medicamentos, tudo que você tem que Claro, claro. tratar, tanto a neuralgia quanto a própria infecção, é muito maior. Então, assim, estou te falando, quem está ouvindo a gente, e certamente tem gente que está ouvindo a gente que já teve zoster ou conhece alguém que teve, sabe do que nós estamos falando. É muito frequente, assim, É frequente. em cada O 100, o que que você CDC, o colocaria? Center for Disease Control, que é dos Estados Unidos, ele estima que de 80 anos a mais, Três? Eu estou um a falando em cada 100. três acima de 80 anos vai ter zoster. Então é Gente, muito comum, e muito você comum. diria que isso, a falta de informação, é um dos fatores que Eu acho que prejudica? sim, eu acho que a pandemia fez com que a gente conversasse mais sobre zoster, porque era muito. Um dos gatilhos para você reativar o vírus pode ser, por exemplo, o estresse. Tem a idade, tem o estresse, e vamos combinar que a pandemia foi um momento, 2 anos aí, de muito estresse. É, mas é que na pandemia se falava mais só de Covid, eventualmente em Isso, AIDS, uma coisa isso, que foi isso. um gatilho para vocês começarem a falar mais, né? É. Então, tem essa vacina que a gente já falou, tem vacina de pneumonia, tem vacina de gripe, tem vacina de vírus respiratório, tem vacina de tétano. Ou seja, Hepatite, tem um. converse com o seu médico, tem o que fazer, tem o que oferecer para você no sentido da sua prevenção. Que bacana. E hoje você faz parte, além da medicina, você também faz parte de um projeto social que eu queria que você falasse, que é muito bonito esse projeto, né? Que é o projeto Doutores de Água. O Isso que é mesmo. isso? O Projeto Doutores das Águas é um projeto que existe agora há 13 anos.
E eu juntei, Cuca, eu gosto muito de natureza, gosto de navegar e sou apaixonada pela medicina. Então, eu consegui juntar essas três coisas numa coisa voluntária e principalmente indo para um lugar maravilhoso, né? Então, há 13 anos, tudo começou quando um dos médicos, que é nosso parceiro, ele estava na Amazônia pescando, pesca esportiva, e veio um ribeirinho que morava, sei lá onde, com uma dor de dente. E ele simplesmente tirou uma dipirona, deu para o ribeirinho e, assim, transformou a vida daquela pessoa. Imagina você ter uma dor de dente sem Numa nenhum dipirona do analgésico. nada. Bom, então, com isso, ele viu, ele falou: puxa, eu preciso dar alguma coisa em troca para essa Que população. bacana. Então, a partir daí, começou um projeto específico para a população ribeirinha Da de Amazônia. rios, assim, que a gente sai de Manaus todo ano, a gente espera o rio estar cheio para poder o barco. Foi construído um barco-hospital, é como uma UBS flutuante. Ela Isso sai é, de é Manaus, ONG? É uma é um ONG? tipo de uma ONG, é uma OCIP. O CIP, tá. A gente oferece tratamento odontológico, médico e também educação sócio. Tem toda uma parte de educação com as crianças. Que legal. Uma vez por ano a gente vai, eu fico 10 dias, esse ano eu fui como coordenadora médica, então vai clínico como eu, vou como clínica geral, vai cirurgião, vai ginecologista. Você não sabe a alegria e o tratamento que a gente leva para essa população. A Um gente pouco, volta é indescritível. Como você sempre volta muito melhor do que você foi. com certeza. É algo que de verdade é difícil de descrever o tipo de sensação. É muito bom. A Ah, Covid chegou muito muito lá? bem. Chegou, chegou, chegou. E eles se viravam com chás, chá de jambu, com limão, com não sei o quê. Então eles se hidratavam muito com esse chá, que era um chá Bom, deles. E o que eu achei incrível, não sei se você lembra na época da pandemia, quem tinha Covid, o que a gente fazia? Deixava em isolamento. isolado, Então, isolamento. trancava no quarto, passava comida por debaixo da porta, você lembra disso? Não. O que Eu eles tive fizeram? influenza, fiquei uma semana sozinha. E o que eles fizeram lá nos ribeirinhos? Quando tinha um caso que eles desconfiavam, eles não faziam diagnóstico, não tinha teste, nada, mas eles desconfiavam que era Covid. Eles punham dentro do barco, e esse barco ia para o meio do rio, e ficava 2 semanas lá. Eles iam de manhã com outro barquinho, levava almoço, jantar, e cada um que adoecia, eles botavam nesse barquinho e ele ficava lá. É muito legal. A gente aprende, assim, eles são realmente quem cuidam da floresta amazônica. Qual foi Eles a melhor vivem mensagem que você tirou disso tudo? dos ribeirinhos. Eu acho que a melhor mensagem é o olhar de agradecimento deles, de gratidão. A palavra é essa mesmo, de você sair da onde você está, de São Paulo. Teve uma criança, porque eles não têm noção de distância, né? Eles sabem só que eles moram muito longe. Tantas horas de rio. E daí uma criança, ela chegou para mim e falou: "Ah, doutora, a senhora mora onde?" Eu falei: Moro muito longe daqui, são 5 horas de avião." Ela: "Pertinho. Porque de Canoinha a gente demora 9 horas para chegar não sei aonde." Ou seja, eu morava proporcionalmente muito mais perto, que eu Mais perto. demorava 5 horas de avião, mas eu não tenho nem noção do É, não tem que, noção. É do muito que é legal isso. É isso. uma experiência. Agora, falando de experiência, você teve participação no Big Brother. Faz tempo isso. Me É isso fala aí. É isso aí. o positivo e negativo dessa história. Essa é outra história completamente fora. Eu Quer fiz, dizer, a eu gente lá, fiz, lá do saudável e vamos aqui vamos lá. para essa selva que é o Eu Big fiz Brother. meu doutorado na Alemanha, morei 3 anos na Alemanha, e durante o meu doutorado, quem morava no mesmo alojamento que eu era uma amiga minha americana. Nunca Ah, tinha vindo para o Brasil, e essa minha amiga, a Verena, ela veio para o Brasil. Eu falei: vou para o Rio, passar uns dias no Rio com a Verena. Bom, cheguei, estava no Rio, até que me ligam da Rede Globo, falando: doutora Rosana, a gente precisa que a senhora urgentemente venha para o Rio de Janeiro. E eu pensei, eu estava no Rio de Janeiro, né? Eu falei: mas o que que houve? Não, porque um dos participantes do programa falou uma bobagem e o Ministério Público exige que a Rede Globo se retrate frente à população e desminta o que foi falado. Ela simplesmente falou que todo mundo que era portador do HIV deveria morrer para acabar um dos com participantes? um dos participantes, para acabar com a pandemia. Que ano foi isso? 2014. Nossa, faz tempo, 10 anos.
Ela falou um negócio desse, que Ela, todos que eram portadores do ela. HIV deveriam morrer para poder acabar com o vírus. E quando você está num veículo de massa assim, falou, a coisa Não, coisa pega, dissemina de um coisa jeito. pega. E daí eles tinham um prazo para responder. Bom, quando ele me falou, eu falei, olha, eu estou no Rio de Janeiro. Ele falou, ah, não é possível, que maravilha, não sei o que. Eu falei, não, mas calma, eu preciso primeiro ver. Então, eu falei com o presidente da Sociedade de Infectologia para ver se tudo bem eu ir lá. Falei com meu marido. O presidente da sociedade falou, Rosana, vai ser a pessoa certa. Meu marido falou, você que sabe. Minha filha falou, você é louca. E meu filho falou, vai, mãe, Demorou. vai. Mas assim, regras. Pede um avental branco para eles saberem que Tá, se existe uma identifica. barreira. Não é que você vai entrar lá e todo mundo vai te abraçar. Dois, Ah, você entrou. entrei na casa. Dois, não é uma conversa, tipo, perguntas e respostas. Você vai lá, você vai entrar, você vai falar o que você quer e eu cheguei na Rede Globo, e achando o máximo na minha amiga americana, imagina, o máximo. Ela tá no Big Brother do Brasil. Ela foi comigo, eu não tinha nem roupa, eu tinha ido para o Rio com outras, né? De biquíni. Bom, então me arranjaram um avental lá, tá? E daí ela falou: olha, eu quero que você entre, a pessoa da Rede Globo, eu quero que você entre e fale sobre preconceito. Eu falei: não, eu vou entrar, meu texto é este, vou falar tudo que eu vivenciei, porque eu vi o começo da epidemia do HIV, e vou sair da casa. Não é perguntas e respostas, eu vou ser muito objetivo. Eles ficaram meio assim, falaram: ah, tudo bem. E daí, acho que você nunca entrou na casa, mas assim, é curiosa a experiência, porque é uma coisa completamente escuro, tudo escuro, só tem uma fita no chão fluorescente para você poder saber onde você vai andar. E eles abrem uma janelinha assim para você olhar a casa, para eles me mostrar, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é não sei o quê. E daí você vai naquela porta famosa da entrada da casa, e a hora que você entra, dá um negócio, porque a porta fecha atrás de você, e fala, meu Deus, eu O quero que que eu sair estou daqui. fazendo O que eu aqui? estou fazendo aqui? Daí toca a sirene, foi todo mundo para a sala. Eu comecei a dar uma lição de moral para eles, falando da importância que era, do que era ser HIV positivo, dei um monte de exemplos. Eles não entendendo direito, porque uma médica entrou do nada lá dentro e começou a dar bronca, exceto que tinha falado a bobagem. Ah, Então eu sabia quem era, então você vê bem a cara dela, tipo assim, né? E os outros não entendendo direito. E daí um deles, os participantes, me perguntou, falou, doutor, eu posso fazer uma pergunta? E o combinado era que só eu falava, eu não ia responder. Eu falei, mas eu estava com o ponto, né, no ouvido para falar, ó, deu ruim, eu vou embora daqui. Eu falei, não, pode. E no fim foi uma pergunta bem interessante. Ele me perguntou se quem era circuncisado tinha menor risco olha que bom. de adquirir e transmitir o HIV. E a pergunta foi ótima, até, E qual a né? resposta? A pergunta é que sim, a resposta é que sim, a Ah, é? circuncisão é uma proteção. Tanto é que na África, um tempo Olha, atrás, eles até tinham uma proposta de saúde pública puta, eu nunca ouvi de falar disso. fazer circuncisão para diminuir a circulação do vírus HIV. Então, essa foi minha experiência no Big Legal. Brother. Eu acho que eu fui muito feliz na minha fala, mas Bacana, assim, é parabéns. um estressinho É. razoável, né? E agora me fala agora da longevidade. Qual a importância da vacinação na nossa geração prateada? Eu te diria, Cuca, que é muito importante, né? Eu acho que é o que a gente fala, a gente poder evitar. Você acabou de falar que você teve uma influenza e ficou derrubado. Você podia Muito. não ter tido a influenza ou ter tido mais leve, né? As vacinas não são milagrosas, claro, as vacinas têm uma certa restrição quando a gente fala de eficácia. Não é que você vai tomar vacina e não vai ter a doença. Ela tem, sei lá, o zoster tem 95% de proteção, tem 5% que vai ter a doença mais leve. A gripe, que é o influenza, tem por volta aí de 70% de proteção, mas você não vai morrer de gripe. E lembrando que, por exemplo, só para dar um exemplo, você entender a importância para a geração prateada em relação às É vacinas. isso que eu queria saber. Os vírus, eles têm uma capacidade de inflamar o nosso corpo. Você não tem uma gripe desse lado, não, você tem uma gripe generalizada, é um vírus sistêmico que a gente fala. E com isso, ele inflama também os nossos vasos sanguíneos, ele Ah, faz como uma endotelite. Então, quando você tem gripe, quando você tem Covid, você tem uma inflamação dos vasos sanguíneos, e com isso, você tem maior risco de ter arritmia cardíaca decorrente do vírus da gripe, você tem maior risco de ter infarto agudo do miocárdio,
Porque você tem que imaginar que, imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo e você tem uma placa aderida, tem uma placa que a gente adquire durante a vida por causa de colesterol, triglicérides, E etc. quase todo mundo tem, né? A hora que aquele vaso inflama, essa placa tem uma tendência maior a poder escapar e ir para algum lugar. Então, não é incomum, depois de uma virose, um quadro viral, você poder ter um derrame, um acidente vascular cerebral, uma arritmia Mas é logo na cardíaca. sequência, né? Em geral, é no primeiro mês pós. Ah, tá. Então eu tô livre. Tá livre, não sei quanto você teve, mas tá livre. Ah, eu Mas tive em 2021. então, eu te diria o seguinte, a importância da vacinação, e por isso que eu sempre falo, fale com o seu médico. É É no primordial. sentido de que você é prevenção. O que que é mais fácil para você, por exemplo, não ter um infarto? Parar de fumar é difícil, é super saudável, mas é difícil. Tomar sei lá, uma estatina todo dia é duro, mas tem que fazer. A vacina é um ato onde você coloca um antígeno e o teu sistema imune vai produzir anticorpos contra aquilo. E você fica protegido. Claro que não é para sempre, mas você fica protegido pelo menos por um período. Então, é uma ação, a gente sempre fala que depois da água potável, a ação de saúde pública de maior impacto são os antibióticos e as vacinas. Como é que você vê o nosso poder público nessa questão das vacinas? Eu ando meio desanimada, viu, Cuca? Porque a gente vê que cada vez mais as vacinas estão sendo vítimas do seu próprio sucesso. O que que eu quero dizer com isso? Eu vi e tive colegas de turma que usavam aparelho por causa de uma paralisia infantil. A geração de hoje não sabe o que é isso. É Eu verdade. vi pacientes morrerem no Emílio Ribas por causa de difteria, que você não consegue respirar. Os médicos de hoje não sabem o que é isso. Ou seja, graças à vacinação, que não é que foi um milagre o vírus resolveu ir Ah, embora. Não, isso é vacinação. Você não vê mais essas doenças. Então, a percepção do risco, e eu não estou falando só dos pacientes, eu estou falando dos próprios colegas médicos. Você pega um pediatra mais é verdade. jovem, ele não viu uma série de doenças. Outro dia eu falei com um Essa infectologista. geração de uns 30 anos não viu nada do que a gente viu, não só na medicina, mas com um monte de coisa, né? Você entende? Então, essa percepção de risco cai. E daí você fala, peraí, Ah, não existe, né? Não tô vendo vou nada. tomar uma vacina que é capaz de me dar um pouquinho de febre amanhã, é capaz de me dar dor no local, eu não vou poder jogar tênis. Por que que eu vou fazer isso se eu estou Isso é um bem e problema, hein? saudável? Não pode jogar tênis é um problema. Agora, para finalizar, me fala uma coisa. Acho que já ficou claro, né? Os cuidados com a nossa geração. Você tem um podcast também? Tenho, Fala tenho, tenho. 2 minutinhos para mim sobre esse podcast. Chama R3K Médicos, né? Sua saúde, nossa especialidade. R3 porque é Rosana Richman, sou eu, Eu e imaginei. o meu sócio, que é o Renato Kifuri. Então Ah, a gente fala, basicamente, a gente fala de medicina, mas não necessariamente a gente fala só de infectologia. Então a gente já falou de vários assuntos. Essa semana, inclusive, a gente grava com a Ana Escobar, que é uma pediatra que a gente adora legal. ela. Ela acabou de publicar um livro sobre crianças e Será que telas. ela publica um de criança de 50 anos, assim, se a gente falar com ela? Olha, telas para 50 anos Tem, vamos falar com também ela? é um vício. Doutora Rosana, eu sei que tem um voo aí lhe esperando, o seu avião particular está esperando, Isso, o seu oxe, helicóptero que está oxe, descendo aqui agora. A gente não vai prendê-la mais. Foi um prazer eu que recebê-la. agradeço. E queria que você recebesse da nossa patrocinadora Nossa, Água Pratas, Tônicas e Clube Soda, opa, que beleza. para Muito você degustar. obrigada. Imagina, Isso é geração prateada, né? É geração isso aí. prateada, por isso É que é isso Água aí. Prata, né? É isso aí. Muito Legal, obrigada. muito obrigado. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar em todas as nossas redes sociais. Agradecimento especial a Gastur, mais uma vez pela gentileza de ceder seu espaço, Água Prata e Minsight. Forte abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.